Bom pessoal, vamos para mais uma parte de conjuntos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma situação bem interessante. Eu acho que você já deve ter se deparado com isso e se não se deparou ainda, tá aí uma grande oportunidade de aprender uma ideia muito legal. Uma situação onde a gente tem três conjuntos e ele fornece apenas as quantidades de A, B e C, número de elementos de A, de B e de C. Apenas isso. E pergunta o valor mínimo da interseção dos três conjuntos. Então, o que é que você tem no problema? Normalmente a gente tem o total de objetos, né, juntando os três conjuntos, e tem os valores individuais, A, B e C, e a pergunta é qual o valor mínimo da interseção dos três? Como é que a gente vai fazer esse tipo de questão se a gente não tem interseção 2 a 2 de A e B, nem de A e C, nem de B e C? Apenas essas informações que eu falei, tá bom? A gente vai demonstrar essa ideia e logo em seguida eu vou dar uma dica bem legal para a gente fazer esse tipo de problema de uma forma muito rápida, tá bom? Vamos ver como é que se faz. Então pessoal, eu montei a estrutura aqui dos diagramas para a gente demonstrar a propriedade que eu acabei de falar. Como descobrir o valor mínimo da interseção dos três conjuntos. Então vamos lá. Essa primeira região que eu coloquei aqui, eu pintei de preto todos os elementos que não pertencem ao conjunto A, tá bom? Então vamos sistematizar algumas coisas. O total de elementos, eu vou chamar isso aqui de T. Vamos representar pela letra T o total. Então o que eu pintei aqui de preto foi exatamente T menos A. Eu pintei todos os objetos da estrutura com exceção do conjunto A. Olhando para essa segunda estrutura aqui em vermelho, o que foi que eu pintei? Todos os objetos com exceção do conjunto B. Então eu pintei T menos B. Nessa estrutura aqui verde, eu pintei todos os objetos com exceção do C. Então eu coloco T menos C. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar no mesmo diagrama, olha só, a região preta, a região vermelha e a região verde. Vamos colocar todas essas regiões numa única figura, tá bom? Vamos ver mais ou menos como vai ficar. Então fica um diagrama aqui, outro aqui, A, B, C. Então juntando só o que está achurado, essa região preta, essa vermelha e a verde, claro que a gente vai encontrar algumas superposições, mas eu vou usar uma técnica que vai resolver esse problema. Nós teríamos isso aqui. Teríamos, eu vou pintar de vermelho, tudo que está achurado aqui nessas três figuras, juntando numa figura só, a gente teria essa estrutura daqui. Olha bem, para entender bem direitinho o que eu estou fazendo. Então eu pintei tudo que está aqui. A única partezinha que não ficou pintada, não ficou destacada, né, que não está achurada, é a partezinha que eu quero descobrir, essa partezinha do meio, que naturalmente eu vou chamar de X. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu junto a região T menos A com a região T menos B, com a região T menos C, com a região X, eu tenho tudo que está aqui pintado. E eu tinha falado agora há pouco que tinha algumas superposições. É possível que eu tenha contado mais de uma vez algumas coisas. Então não posso escrever uma igualdade, eu preciso colocar uma desigualdade. Juntando tudo que está aqui, já que veio a partir dessa estrutura, essa mais essa, tem regiões que vão se sobrepor. Então eu posso dizer que isso é maior ou igual que o total de objetos, tá bom? Maior ou igual. Juntando aqui T, T e T, vai dar 3T, passando para lá, ficaria X maior ou igual que A, B e C, vão passar para a direita também, A mais B mais C, menos 2 vezes T. Então, isso aqui parece uma fórmula, mas não é para encarar como uma fórmula. Vamos encarar como uma dica. Que o valor mínimo da interseção, o mínimo, aqui eu tenho uma desigualdade, então o valor mínimo da interseção é A mais B mais C
menos 2 vezes o total. Eu gosto muito dessa dica, porque quando cai uma situação como essa, claro, eu faço questão de provar antes, mas quando cai um problema desse em vestibular, em algum concurso, algo do tipo, a gente consegue fazer em menos de 1 minuto. Então a dica é, soma A, B e C e tira 2 vezes o total. Ele vai lhe dar A, B e C e vai dar o total também. Então, somou A, B e C, tirou o dobro do total. Você tem um valor mínimo da interseção. Claro que agora eu vou fazer 2 questões envolvendo esse tema e envolvendo essa dica a gente vai fazer super rápido, tá bom? Vamos ver a questão. A questão que a gente vai fazer agora é a questão número 9 da nossa lista de exercícios de conjunto. Lembrando que esse material aqui em PDF está no link da descrição do vídeo, tá bom? Então a questão número 9 diz o seguinte: em uma pesquisa entre 600 estudantes de um colégio, isso vai ser o meu total é 600, foram feitas as indagações acerca do apreço pelas disciplinas matemática, história e biologia. 500 alunos gostam de matemática, então vou falar que o número de elementos do conjunto matemática é 500. 325 história, número de elementos dos alunos que gostam de história, 325. E 425 de biologia. 425 de biologia. A pergunta é, pode-se afirmar que a mínima quantidade de estudantes que tem preferência pelas 3 matérias é exatamente o que a gente está falando nessa aula, o valor mínimo da interseção de 3 conjuntos. Então, depois de ter provado a relação, a gente vai usar essa dica de maneira bem rápida e sistemática. Qual foi a dica que eu falei? Que o valor mínimo era só somar os 3 e tirar 2 vezes o total. Menos 2 vezes o total, que é 600. O total está aqui. Então vamos somar. 325 mais 425 vai dar 750. 750 com 500, 1250, menos 1200. A gente tem que o valor mínimo é 50. Então é uma dica muito forte, é muito poderosa essa ideia, porque resolve um problema difícil de um jeito super rápido, tá bom? Não esquece de assistir ao vídeo, tentar demonstrar sozinho, é muito importante. Vou fazer agora a questão número 10, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Questão 9 está feita. Agora a questão número 10. A questão 10 é bem parecida, só que tem um detalhe para a gente prestar atenção. Diz assim, numa pesquisa sobre o consumo dos produtos A, B e C, obteve-se o seguinte resultado: 68 entrevistados consomem A. Número de 68%, mas eu já falei que a gente poderia trabalhar com a porcentagem ou não, que no final das contas vai dar a mesma coisa. Então, número de elementos de A, 68, número de elementos de B, 56, número de elementos de C, 66. E ele diz o seguinte, 15 não consomem nenhum dos produtos. Então, nenhum, 15%. A pergunta é, qual a porcentagem mínima de pessoas que consomem os 3 produtos? Bom, a pergunta é a mesma. O detalhe que eu falei é que o total, geralmente quando a gente trata em porcentagem, o total é 100%. Nesse caso, o meu total, vou botar uma observação aqui, o total de elementos de A, união B, união C, vai ser 85, tá? Porque tem 15 que não consomem ninguém. Lembrando que era 100%, mas 15% não consomem nenhum dos produtos, então o total seria 85. Vamos usar a dica agora. O valor mínimo da interseção dos 3 objetos, dos 3 produtos, dos 3 conjuntos, soma os 3, soma tudo, menos 2 vezes o total. Lembrando que o total foi 85, porque tinham 15 que não consumiam nenhum dos produtos, tá bom? Então vamos somar aqui. 68 mais 56, 124. 124
menos 66, 190. 190 mais 66, perdão. Menos, aqui vai dar 170. Então, a porcentagem mínima, podemos colocar o porcento agora, de pessoas que consomem os 3 produtos é 20%. Bem legal essa dica, mas lembrando que a gente fez a demonstração para entender bem, mas é claro que a gente pode usar isso bem rápido. Toda vez que aparecer, fica essa ideia para vocês usarem, tá bom? Até a próxima aula.